Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 21 de julho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o jornalista Fábio Altman, um dos redatores-chefes da revista Veja e editor da revista Placar, com ampla experiência na cobertura de Jogos Olímpicos e Copas do Mundo. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam no canal de Opera Mundi no YouTube com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Fábio. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Mas, obviamente, você não poderia negar um convite do irmão mais velho. Não parece, mas eu sou irmão mais velho. Bom dia, Bre. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Bom, eu achei que você não ia nos apresentar como irmãos, mas, enfim, o sobrenome deixa claro. Então, bom, é um prazer estar aqui no Opera Mundi, na sua entrevista no 20 Minutos. Vamos lá, estou pronto para conversar. Bom, eu vou começar pela tua trajetória. Por que você se especializou em cobrir Jogos Olímpicos e Copas do Mundo, depois de ter sido correspondente de guerra e ter desempenhado outras atividades jornalísticas consideradas mais nobres no mundo da imprensa? Bom, eu vou deixar você falar um pouquinho disso depois, mas eu diria que é um pouco de sangue, né? Desde que a gente nasceu, vivemos no mundo do esporte. Eu lembro desde criança, ou desde que comecei a pensar em fazer jornalismo, estudar jornalismo. Por que vivíamos no mundo do esporte? Você quer que eu falo? Eu falo você? Você é o entrevistado. Bom, nosso avô, Valdemar Zumbano, é um dos mais importantes, se não o mais importante treinador de boxe do Brasil, tio do Éder Joffre, viveu no mundo do esporte. Ele mesmo, pessoalmente, foi a 2 Jogos Olímpicos como treinador da delegação brasileira de boxe, nos Jogos de Roma, em 1960, e nos Jogos de Tóquio, em 1964. Portanto, quando eu nasci em 63, eu tinha 1 ano de idade, já estávamos respirando esse ambiente exatamente o mesmo de agora, o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, desde criança, nós dois, e o Rogério, nosso irmão, e nossos pais, e todo mundo, o esporte fazia parte do oxigênio da família, né? O esporte e a política, que não é o nosso assunto primordial hoje em dia, né? Nessa conversa de hoje. Mas era uma família com só 2 assuntos. Só tinha esses 2 assuntos, até hoje é mais ou menos assim, né? Então, a gente respirava esporte, portanto, eu sempre sonhei, quando eu pensei em fazer jornalismo, mais do que qualquer coisa, assim, mas disparado era cobrir os Jogos Olímpicos. E Copa do Mundo também. Copa do Mundo eu lembro que era um sonho, mas igual a uma Olimpíada, nunca. E eu lembro claramente da emoção de ter ido a primeira vez numa Olimpíada, nos Jogos de 92 em Barcelona. Foi realmente emocionante estar lá, enfim. Então é isso. Então faz da nossa vida, e, portanto, era natural que, como jornalista, eu gostasse de entrar nessa história, e é o que eu tento fazer, né? E muitas vezes a política e o esporte se cruzavam, né? Tem uma passagem curiosa dos Jogos Olímpicos de 64, né? Eu vou pedir para você contar. Vou contar então isso, aí você vai me corrigindo e vamos, né, trocando bola. O pessoal não sabe, mas eu sou o historiador da família. Isso. Então, o Neno, nosso avô, Valdemar Zumbano, militante do Partido Comunista Brasileiro, do PCB,
64. Os Jogos Olímpicos de 64 foram realizados em outubro, né? E não agora no meio do ano. Foram realizados, portanto, no outono de Tóquio. E ele tinha sido preso no golpe. Isso, tinha sido preso, acho que já no dia 1º de abril, ou dia 2 de abril. Dia 9 de abril. 9 de abril. Passou okay, uns 15 dias na cadeia? Não, mais. 3 meses na cadeia. Bom, então é isso. A delegação brasileira, portanto, vai embarcar para Tóquio, né? A delegação inteira, num tempo, evidentemente, sem internet, sem computador, então todo o controle alfandegário, né, da Polícia Federal era feito na mão, com fichas, a caneta, lápis, era tudo mais simples, talvez mais demorado também. No momento do embarque, um dos funcionários da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas, naquela época, se ia para o exterior do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele vê o nome, Valdemar Zumbano, evidentemente estava ali anotado: esse sujeito é comunista, e esse sujeito esteve preso, saiu da cadeia agora, passou uns dias na cadeia em abril, portanto, não é de bom tom que ele embarque e saia do Brasil. Esse sujeito não pode embarcar. Deu-se, então, uma tremenda confusão no aeroporto, e o então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o major Silvio de Magalhães Padilha, ele se antecipa como chefe da delegação, como presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, dizendo que ou Valdemar Zumbano embarca para os Jogos Olímpicos de Tóquio, ou o Brasil não irá para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e ele tomou essa decisão na hora, no calor da hora. Houve uma série de telefonemas e, obviamente, o Brasil acabou embarcando. Então, é possível dizer, com certeza, que, por muito pouco, o Brasil não foi para a Olimpíada de Tóquio em 1964, no início da ditadura militar. Então, teve esse episódio bacana com o Nê, né? Bacana não, né? Interessante, historicamente. Interessante. Quais os personagens... Quantos Jogos Olímpicos você cobriu? Eu cobri os Jogos de 92, 2000, 2012 e 2016, no Rio de Janeiro. Quatro Olimpíadas. Quais os personagens esportivos nesses Jogos Olímpicos que você cobriu que mais te impressionaram? Eu vou contar um episódio assim que é um pouco até à margem Ele não estava competindo, mas aí é para a gente ficar aqui no tom da conversa com você. Eu lembro que nos Jogos Olímpicos de 92... no boxe, né? Então, boxe era uma das modalidades que eu sempre gostei de assistir, que nós gostamos por motivos óbvios, por estarem no sangue. E eu lembro que havia um cubano, Félix Savon, tá? Que aí era impressionante. Ele entrava no ringue saltando por cima das 3 cordas. Ele pulava por cima, aquele, enfim, absurdo. Mas não é ele a respeito dele que eu ia falar. Eu lembro que no primeiro dia em que ele foi disputar a luta nos Jogos Olímpicos de 92, de repente uma confusão assim meio na parte de trás do ringue, e quem apareceu? Teófilo Stevenson. E aí o Teófilo Stevenson talvez, certamente o maior lutador de boxe amador, né? Quando a Olimpíada... Tricampeão olímpico? Bicampeão olímpico, e para muitos... Ele foi tricampeão olímpico? Acho que tricampeão olímpico. E para muitos, o maior boxeador peso pesado de todos os tempos. Havia até um sonho, né, uma quimera que nunca se realizou, por motivos óbvios, porque era Cuba e Estados Unidos, de se fazer uma luta entre o Muhammad Ali e o Teófilo Stevenson. Aí eu lembro que nesse dia, quando eu vi o Teófilo Stevenson, assim, sei lá, quase 3 metros de altura, aí eu abandonei a minha função lá de jornalista e saí correndo atrás para tirar uma foto com ele. Esse foi o meu esforço. Eu não queria falar com ele, eu queria só tirar uma foto com o Teófilo Stevenson. Então eu lembro desse episódio assim. Era um sujeito de 2 metros de altura. E assim, e fora nessa Olimpíada também, por ser a primeira... E você tem a foto com o Teófilo Stevenson? Não, então, essas são as coisas do... Eu tenho. Hã? Eu tenho. Ah, você tem. Ah, é verdade, você tem. Eu tenho a foto com o Teófilo Você sempre tem as coisas, eu não tenho, você tem. Eu preciso procurar essa foto. Quem manda no seu irmão mais velho? Eu tenho a foto com o Teófilo Stevenson. Em algum lugar eu vou achar essa foto. Mas, enfim, eu lembro também nessa Olimpíada, que é uma coisa que me deixa feliz, de ter assistido o basquete americano, né? O célebre Dream Team, que era um absurdo. Eu lembro que
um dos jogos que eu fui assistir era Brasil e Estados Unidos, mas antes teve Croácia e Alemanha, um jogo bom, né? A Croácia sempre foi um excelente time de basquete. De repente começa Brasil e Estados Unidos, embora o Brasil tenha começado bem o jogo, aí parecia... Começa ganhando, né? Começou ganhando, acho que 6 pontos na frente, e parecia outro esporte. Aí era um absurdo, aí era realmente uma beleza. A gente via aquilo como se fosse um espetáculo de ópera, assim, emocionante. Tem uma pergunta de uma espectadora que eu vou complementar com uma minha. A pergunta já foi à tela, eu vou pedir a produção subir de novo, do Cláudio Garcia. Ele até contribuiu com o Superchat, queria agradecer. O basquete pôde participar das Olimpíadas com a sua representação máxima. E aí vem a pergunta do Cláudio. Por que o futebol masculino continua como o único esporte que não pode ter a representação máxima de seus atletas em uma Olimpíada? Então, tem aí um embate de política de esporte, né, entre o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA, entendeu? A FIFA, na sua pretensão, e ela consegue fazer isso, de manter a Copa do Mundo de futebol no nível máximo, ela impôs essa restrição ao Comitê Olímpico Internacional. Ok, a gente topa... A restrição é que só pode ter 3 jogadores acima de 23 anos, né? Isso. Agora, acho que tem um a mais, né? Por causa da pandemia, foi autorizado mais um jogador. Então, se impôs essa restrição, e tem outro aspecto político também. Nos anos 1970, no começo, em que supostamente a Olimpíada era amadora, as seleções dos países do leste, né, satélites da União Soviética, eles iam com seus melhores times, tanto para a Olimpíada quanto para a Copa do Mundo. Quem pôde acompanhar, ou lendo depois, vai se lembrar da Polônia, de 1972, era a Polônia que tinha o Lato, o Dena, era um time espetacular, foi campeã olímpica em 1972 em Munique, e 2 anos depois, na Copa do Mundo da Alemanha, em 74, foi 3º lugar, inclusive ganhou do Brasil na disputa de 3º e 4º. Por 1-0. Esse aspecto político, que de algum modo, do outro bloco do mundo, o bloco não socialista, tinha um desequilíbrio, porque eles eram muito bons nesses esportes coletivos. Em determinado momento, a partir dos Jogos Olímpicos de Moscou, em 80, se decidiu, não, vamos mudar essa história. Assim, então, futebol, Copa do Mundo, obviamente, pode todo mundo, e se criou, então, um limite de idade de profissionais. E tem uma regra, inclusive, mais rigorosa, né? Que é que quem disputou a Copa do Mundo não podia disputar Jogos Olímpicos. Isso, havia, mas agora já não tem mais isso. Pode. Tanto que, até uma homenagem pela idade dele, na seleção brasileira agora da Olimpíada de Tóquio, o Daniel Alves, o lateral Daniel Alves, foi convocado. Ele, obviamente, já disputou a Copa do Mundo. E está com 37 anos. Mas, enfim, ainda é um bom jogador. É um bom jogador, exatamente. Agora, quais foram, na tua opinião, os maiores atletas olímpicos da história? Vou dizer atletas individuais, no caso, né? Não, atletas olímpicos em geral. Vamos dizer, põe uma lista aí de 5. Tá. Vamos lá, lista difícil, né? Mas vamos lembrando, assim, o Carl Lewis, né? Atleta americano que era um velocista dos 100, dos 200, e de modo extraordinário ele também era o campeão, foi 2 vezes, foi bicampeão olímpico do salto em distância. E eu lembro na Olimpíada de 92, em Barcelona, ele já velho, portanto ele não ganhou os 100, não ganhou os 200, e ele tinha ainda o salto de distância, eram 6 saltos, né? Aí o primeiro ele foi mal, no segundo, no terceiro, naquele momento todas as provas paralelas já tinham acabado no Estádio Olímpico de... É isso que acontece ou param de propósito para ver o salto dele? Porque tem uma lenda de que se parou de propósito... Sim, pode ser por ter sido ele, mas normalmente, como as provas de salto são provas mais longas, as provas de velocidade elas vão naturalmente acabando, e as provas de salto, que elas são mais demoradas, elas acabam ficando para o final do dia. E naquele dia, eu lembro que naquele mesmíssimo dia, o Sergei Bubka errou também o salto com vara. Sergei Bubka era saltador com vara. Isso, saltador com vara, ucraniano, a maior zebra, talvez, a maior zebra da história de qualquer Olimpíada, porque ele era, de longe, o melhor de todos, aí ele sai de cena. Enfim, aí vão acabando as provas, e tem o último salto do Carl Lewis,
E aí, puxando um pouco para a tristeza do que pode vir a ser essa Olimpíada de agora, sem público, o estádio lotado, ele ia dar o último salto, e não era o último salto daquele dia, era o último salto da vida dele. Carl Lewis, ele não estava entre os 3 primeiros, portanto, ele não tinha o pódio. O estádio em silêncio, aí começam a bater palma, né, naquela ajuda a fazer o ritmo do salto, e ele vai, ele salta e conquista, não me lembro, obviamente, o quanto ele saltou, mas ele ganha medalha de ouro no último salto, no último momento olímpico da vida dele. Aquilo foi realmente... que é aquela cena que a gente pode ver no YouTube, que é o estádio em Barcelona de pé, aplaudindo, sem parar. Isso, foi realmente bonito. Bom, então, Carl Lewis, alguns são inescapáveis, né? Não tem como, assim, o Michael Phelps, o que ele fez desde 2004 até os Jogos Olímpicos do Rio é extraordinário. 5 é muito pouco, mas vamos 5, vai. Então, Carl Lewis, Michael Phelps, o Usain Bolt não tem como negar, né? Tricampeão olímpico dos 100 metros, extraordinário, né? A largada sempre ruim e a metade final inalcançável, um gênio. Eu acho que por um par de momentos, a Nadia Comaneci, assim, ainda hoje, se a gente pegar a ginasta romena, no YouTube, é um absurdo, assim, é um negócio que parece poesia, assim, uma leveza realmente extraordinária, a Nadia Comaneci. E eu gostaria de lembrar do Mohamed Ali, então, Cassius Clay, nos Jogos Olímpicos de 1960, em Roma, né, dá-se ali o início da trajetória dele como o maior boxeador de todos os tempos, e, enfim. Aí tem um pouco de mito, né, da história de que ele teria jogado a medalha olímpica no Rio, que não é verdade, né, ele nunca jogou medalha olímpica nenhuma em Rio nenhum, nos Estados Unidos, mas, enfim, começou ali a trajetória do Mohamed Ali. E muitos outros, né, a gente não pode esquecer de alguns brasileiros, que eu acho que é importante, assim, eu lembraria de 2 deles, o Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico do salto triplo, e o Joaquim Cruz, campeão olímpico nos Jogos Olímpicos de 1984, nos 800 metros rasos, talvez até mais do que o Ademar Ferreira da Silva, talvez o maior atleta, né, de atletismo da história do Brasil. Ele era extraordinário. A gente teve nos Jogos do Rio de Janeiro o Thiago Braz, ganhou salto com vara, foi espetacular, mas foi meio episódico ali, né? Nem antes, nem depois. O Joaquim Cruz, até hoje, ele é respeitadíssimo pelos maiores atletas de todos os tempos, sobretudo na prova dele nos 800 metros, né? O Sebastian Coe, inglês, que depois virou dirigente esportivo, tem o Joaquim Cruz assim como um dos maiores de todos os tempos. E aquela beleza do esporte individual no Brasil, o cara que veio do nada, veio da favela, lá da periferia de Brasília, enfim, tem uma trajetória bonita. Então, esses 2 brasileiros, né, Ademar Ferreira da Silva e Joaquim Cruz, eu colocaria nessa lista também. Quais as mulheres que mais se destacaram, na sua opinião, nos Jogos Olímpicos? Então, como eu lembrei... A Nadia Comaneci, quem mais? Assim, eu acho importante, assim, só para deixar claro, assim, aí eu gostaria também de trazer um pouco para agora, porque ela já se destacou na Olimpíada do Rio de Janeiro, a Simone Biles, tá? Eu acho que esse é um nome, como a gente está vivendo a história do presente agora, a gente não tem muito a dimensão do que ela representa, mas os americanos já a tratam como a maior atleta de todos os tempos do esporte americano. E ela realmente, sim, Quem é ela? Simone Biles, eu não falei o nome? Eu não sei quem ela é, nunca ouvi falar. Então, isso é importante. Simone Biles é a atleta da ginástica olímpica, ganhou 5 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e vai repetir a dose agora. E ela, assim, criadora de movimentos extraordinários, é uma atleta, assim, realmente espetacular. Assim, que é preciso prestar atenção, assim, negra, também tem uma história muito difícil, né? Que é um clássico do esporte olímpico, a família despedaçada, veio da pobreza, e ela é, assim, numa Olimpíada como essa agora, em que pela primeira vez, desde 2004, não haverá âncoras como o Usain Bolt e o Michael Phelps, né? Que são
os caras que, desde 2004, o Bolt é depois, né? O Bolt começou em 2008, mas o Phelps já começou a vencer em 2004. Então, você vai ter um vácuo assim, desses grandes nomes, dessas grandes personalidades, e me parece, lendo, acompanhando, que esse vácuo será ocupado. Está aí a Simone Biles, olha que fácil que ela faz. Então, enfim, eu acho que, certamente, acho que é uma das grandes atletas de todos os tempos. Né? Fábio, deixa eu falar sobre 2 problemas históricos em Olimpíadas. Um é o doping. Qual é o peso disso na história olímpica e se isso é hoje um problema controlado? O outro é mais antigo, que é a transição do amadorismo para o profissionalismo, se isso não tirou dos Jogos Olímpicos suas características originais. Tá. Vamos começar pela segunda. Tá? Eu lembro quando éramos jovens, né, e, portanto, só indo lá para o começo da conversa, uma família de comunistas e de esporte, você vai se lembrar disso, nós tínhamos a Olimpíada como ápice, né, da pureza, do esporte amador, e era coisa, aí a gente via as delegações que vinham, né, de Cuba, da Alemanha Oriental, da Polônia, esses caras têm essa pureza no esporte, eles não... Conte aqui, em casa, por quem que a gente torcia nos Jogos Olímpicos? Como assim, por que a gente torcia? Por que país a gente torcia nos Jogos Olímpicos? A gente torcia pela União Soviética, em primeiro lugar, e depois esses outros, né? Polônia. Torcia-se mais pela União Soviética ou pelo Brasil? Puxa, aí você me pegou. Talvez até a hora de começar mais pela União Soviética, mas depois a gente torcia pelo Brasil, mesmo no auge da ditadura militar. Torcíamos, vai. Não é assim também. Mas eu me lembro de cenas em que nossos pais, nossos avós ficavam de pé quando tocava o hino da União Soviética e ela ganhava a medalha. É verdade. Enfim, mas aí Então, a gente tinha essa imagem assim, a Olimpíada é o espaço do esporte amador no sentido de amor mesmo, né? De dedicação. É verdade, era assim lá atrás. Com o passar dos anos e com o profissionalismo em voga no esporte, inclusive no bloco soviético, mesmo antes do fim da União Soviética, mesmo antes da queda do Muro de Berlim, obviamente, todos os países passaram a viver e conviver com esse tipo de capitalismo feito de marketing esportivo. Portanto, já de algum tempo para cá, acabou um pouco assim, essa divisão, o esporte amador e o esporte profissional, eu acho que deixou de existir, né? E mesmo em Cuba, né, para a gente ficar num exemplo atual, as coisas são misturadas, assim, o cara que disputa uma Olimpíada, ele tem lá algum patrocínio, ele tem uma vida de esportista especial, de esportista profissional. Então, eu acho que em relação a essa questão do amadorismo, isso de algum modo acabou, é a mesma coisa, entendeu? Assim, embora, obviamente, se a gente pegar o futebol, por exemplo, é incomparável você pensar a estrutura que tem uma seleção brasileira profissional, o Neymar, esses jogadores, essa coisa toda, com a seleção olímpica brasileira. Óbvio que tem diferença, né? Mas do ponto de vista assim, do olhar para a Olimpíada, eu acho que acabou. Doping. O doping, eu acho que continua a ser um dos problemas mais difíceis de se resolver nos Jogos Olímpicos, porque em quase todas as modalidades, desde o arco e flecha, que eles tomam lá substâncias para manter o equilíbrio na hora de estender o arco, no atletismo, na natação, ciclismo, né? Não precisa dizer mais nada, ou seja, é um problema, mas é curioso, eu já li alguns especialistas sérios, tá? Pessoas sérias de esporte que chegaram a propor que, já que todo mundo faz o doping escondido, e o doping escondido desequilibra de alguma forma as disputas, que tal liberar o doping e aí todo mundo fica igual, ainda que possa existir diferença, né? Obviamente, os países mais ricos terão um doping mais profissional do que os países mais pobres, mas é um modo de se pensar. E é importante lembrar que essa história do doping ela é muito recente, né? A briga contra o doping, né? O doping como um elemento ruim é recente, vem
dos Jogos Olímpicos de 52 para cá, antes, tinha doping. Assim, na verdade, o que não tinha era o antidoping, era o teste de antidoping. Então, os atletas tomavam o que era possível tomar, até álcool, né, e outros medicamentos, e não havia um controle. Portanto, isso nunca foi muito uma questão. Passou a ser, obviamente, a partir dos anos 50, e hoje talvez seja o principal problema de uma Olimpíada até a chegada da Covid-19, né? O caso da Rússia, do doping da Rússia, teve até um espectador que fez uma pergunta específica sobre isso. Ela está fora dos Jogos Olímpicos em várias modalidades após o doping. Então, né? Ela foi oficialmente o país Rússia, sim, mas naquelas armações do Comitê Olímpico, os atletas são autorizados a competir sem bandeira. Enfim, então vão competir normalmente, a grande parte dos atletas russos competirá na Olimpíada. Mas sem bandeira? Sem bandeira, não vai subir a bandeira tricolor russa. E não vai tocar o hino? E não vai tocar o hino, mas eles são atletas russos e na contagem de medalhas aparece lá, como já foi na Olimpíada do Rio, 2016. É que a contagem de medalhas não é oficial, né? Ela é informal, né? Ela é informal. Não existe um campeão dos Jogos Olímpicos. Não existe, e é até curioso você dizer isso. Eu tenho quase certeza que se você entrar no site oficial do Comitê Olímpico Internacional, não aparece um ranking de medalhas a Olimpíada. Isso é uma contagem da imprensa, né? É uma contagem da imprensa, uma contagem um pouco dos países em si. Claro que existe uma briga, né, dos países para ver quem consegue mais medalhas. Só uma observação aqui, um amigo nosso de longa data, estou vendo aqui também o Horácio Friedman. Ele está lembrando que o remo tem poucos casos de doping, porque quando o remador é pego, ele é banido a vida inteira pela FISA. Isso é interessante. Então, algumas modalidades são mais rigorosas do que as outras em relação ao doping. Então, as federações internacionais vão se autocontrolando. Mas isso só prova que o doping é um problema imenso, né? Claro. Fábio, deixa eu entrar em temas mais atuais. E vou completar aqui com uma pergunta de um espectador. Não é uma aberração organizar Jogos Olímpicos em plena pandemia? Eu vou aqui pedir para a produção subir de novo a pergunta do Neilton Júnior. Como o Fábio Altman analisa os protestos contra os Jogos no Japão, em que 80% da população estão contra, assim como o Sindicato dos Médicos e a comunidade científica? Numa resposta rápida, sim, eu acho que é uma aberração. Até porque Jogos Olímpicos, para muito além do esporte, talvez muito, muito realmente além do esporte, eles nasceram como um torneio lá nos Jogos da Era Moderna, de congregação entre os povos, de amizade. Os atletas recebem as suas coroas de louros. É uma celebração do esporte, mas da vida, da amizade. Os lemas olímpicos todos passeiam por isso, né? E é bizarro, realmente, que se faça uma Olimpíada nessa condição. Aí, lembrando, eu cheguei a comentar isso agora, você pegar um estádio olímpico vazio nas provas de atletismo é de uma tristeza inacreditável. Assim. A gente já vê, a gente tem acompanhado partidas de futebol em estádios vazios, é realmente triste, né? Falta, assim, o esporte, ele não é um evento em si para os atletas, embora os atletas, até como proteção a caminho agora de Tóquio, entrevistado, eles dizem, não, mas na hora que eu vou competir, eu fico tão concentrado que eu mal vejo a plateia. Pode ser que em alguns casos aconteça isso, mas eu acho inadmissível. E outra coisa, o esporte é saúde, né? Uma atividade de saúde. Me parece um pouquinho assustador que num evento da sociedade em que a saúde seja o principal fator, né, de sua sobrevivência, atletas jovens, fortes, bonitos, saudáveis, eles estejam sujeitos a ficarem doentes, né? Além, obviamente, dos riscos de contágio no Japão. E aí tem um negócio curioso, lendo, e a gente coisas que foram escritas, eu mesmo tenho visto isso, o Japão sempre foi tido assim, como um país um pouco distante em demasia, acusado muitas vezes de xenófobo, né? Então, distante do estrangeiro, né? Muito fechado em si mesmo,
E a Olimpíada de Tóquio, quando ela foi anunciada em 2013, ela foi anunciada como uma possibilidade e uma oportunidade de o Japão abrir suas portas ao mundo, como de algum modo foram os Jogos Olímpicos de 64. E aconteceu com a Covid o oposto, radicalmente o oposto. Como foi vetada a presença de torcedores de fora, e agora também de torcedores japoneses, mas, enfim, os estrangeiros não são bem-vindos, a não ser os atletas e as delegações. Então, o que era para ser uma celebração da redução do estranhamento com o estrangeiro, contra a xenofobia, virou o oposto. Assim, os estrangeiros, eu tenho visto relatos em jornais japoneses, assim, em inglês, né? Não em japonês, que eu consigo entender um pouquinho, justamente dessa sensação, não queremos os estrangeiros aqui. Esses estrangeiros, eles estão trazendo aqui as variantes novas do coronavírus. Então, é realmente inadmissível. Mas, enfim, fazer o quê? Por que vai ter a Olimpíada? Tem um aspecto político, porque o esporte sempre é política também. Como os Jogos Olímpicos de Inverno vão acontecer ano que vem em Pequim, na China, os japoneses não poderiam deixar que um evento esportivo da suposta retomada da normalidade do mundo pós-pandemia acontecesse no arquirrival de sempre, na China. Então, não dá, tem que fazer aqui. Então, tem esse aspecto político. Claro. E, como tudo na vida, tem o aspecto do dinheiro, né? Então, o dinheiro que se perderia com o cancelamento dos Jogos Olímpicos era algo em torno de 16 bilhões de dólares. E tem informações, olha o mundo contraditório que a gente vive. A NBC, que é a emissora oficial da Olimpíada nos Estados Unidos, e na verdade, a emissora oficial do planeta Terra, da Olimpíada, não só dos Estados Unidos, eles têm estimativa de que esses jogos agora, com as pessoas, embora nos Estados Unidos a vida já esteja sendo retomada aos poucos, de ser a Olimpíada mais lucrativa da história para eles, com os anúncios, enfim. Então, vai ser, como nunca, embora já tivesse acontecendo nas últimas Olimpíadas, um evento de televisão, totalmente de televisão, e vai se fazer muito dinheiro com televisão. Então, por isso que vai acontecer a Olimpíada, né? A Olimpíada vai acontecer porque... Mesmo em tempos normais, vale a pena para cidades e países sediar Jogos Olímpicos? Realmente deixa um legado importante ou é uma fábrica de elefantes brancos? Eu acho que é uma fábrica de elefantes brancos. Assim, uma ou outra cidade conseguiu superar isso, mas um exemplo, né? Uns próximos e outros mais distantes. O Rio de Janeiro não precisa nem comentar, né? Ok, fez bem para o Rio de Janeiro, no sentido, naquele momento, a gente se indagava, puxa vida, a Olimpíada no Rio de Janeiro vai dar certo, no Brasil impossível, e ela foi espetacular. Então, desse ponto de vista, digamos, da mídia produzida, do efeito, foi bom. Então, né, ali durante 15 dias, o Rio de Janeiro sediou uma Olimpíada que foi realmente muito bem feita, bonita, então funcionou. Basta olhar agora o estado das instalações esportivas para ver que só tem elefante branco. Atenas é mais grave ainda. Assim, as ruínas dos Jogos Olímpicos de Atenas, elas parecem mais antigas do que a Acrópole. Viraram um negócio assim absurdo. Jogos Olímpicos de Montreal, esse é um caso bem interessante de total fracasso econômico. Assim, quebrou com a cidade de Montreal. Os Jogos Olímpicos de 76, que foram os primeiros jogos assim realmente profissionais do ponto de vista de marketing esportivo. Quebrou totalmente. Aí você tem um caso como o de Atlanta, em 1996, que os americanos o prefeito de Atlanta praticamente desdenharam da Olimpíada. Aí eles fizeram uma Olimpíada, tem um ginásio lá, aqui, faz ali, tem um outro estádio aqui, e gastaram muito pouco, mas fizeram uma Olimpíada como se eles estivessem fazendo na casa deles, né? Mas tem bons exemplos, acho que talvez o melhor de todos, mais recente, 2 deles sejam de Sydney, né, na Austrália, e sobretudo de Londres. E Barcelona, que é sempre... Então, Barcelona teve uma questão financeira absurda também, de déficit, mas como eles fizeram o Parque Olímpico num bairro que foi revitalizado, esse sim, é um legado prático
é verdade. Em Barcelona você tem uma área da cidade que é mais ou menos o que se tentou fazer no Rio de Janeiro, com aquela região do Porto Maravilha, mas que não funcionou muito. Em Barcelona, sim, você tem um bairro, né, Montjuïc, tem uma montanha, assim, uma região toda do litoral, um pedaço de Barcelona, que virou um centro de turismo, de atração. Desse ponto de vista urbano, eu acho que a Olimpíada de Barcelona, sim, teve um legado. Mas a resposta, assim, à sua pergunta, eu, assim, quase sempre, tem vários estudos mostrando que não vale a pena fazer uma Olimpíada. E falando para a pessoa que nos perguntou sobre os protestos, é preciso lembrar, ok, os protestos agora lá em Tóquio, eles estão relacionados à Covid, mas não teve Olimpíada que não houvesse protesto antes do início dos Jogos. Eu lembro que na Olimpíada do Rio de Janeiro teve um monte de protesto, na Olimpíada de Barcelona também, assim, até porque quando você começa a construir as áreas olímpicas, você tira bairros inteiros, você joga para né, os pobres no lixo, não paga indenização, é um horror, assim, de ataque. Os focos das regiões. Que em todas as cidades sempre tem problema. Enfim, então... Fábio, qual seria a solução? Eliminar esses grandes eventos físicos, esportivos, deixar como está, ou ter uma sede permanente? Há algumas propostas de algumas sedes permanentes, assim, né, sabe, fazer assim, tipo circuito Elizabeth Harden, né, de Rubinstein, né, tinha essa expressão, né, que era Elizabeth Harden, era Paris, Londres e Nova York. Paris, Roma, Nova York e Berlim, acho. Enfim, bom, então tem uma ideia de se fazer a Olimpíada assim, com algumas sedes fixas. Mas isso não vai vigorar nunca, porque apesar de ser sempre gerar prejuízo, tem algum ganho, né, para as prefeituras, para os países que realizam os Jogos. Então, hoje mesmo foi anunciado já os Jogos Olímpicos de 1932, em Brisbane, né, na Austrália. 2032, né? Já sabemos Paris 24, Los Angeles 28. Claro que tem alguns benefícios, tem um pouco de... Los Angeles vai para a sua terceira Olimpíada. Terceira Olimpíada, Enfim, vai ser a cidade com mais Jogos Olímpicos. Isso, o que acontece é isso, assim, a ausência de cidades que possam se candidatar tem repetições, né? Paris também, já vai, né, para a sua segunda Olimpíada. Paris para a segunda, Los Angeles para a terceira. Terceira, isso. Então... Fábio, tem uma pergunta aqui da Beatriz Veloso, talvez você conheça. Conheço. Eu gostaria que o Fábio falasse um pouco da participação das mulheres nesta Olimpíada e dos avanços e passos que ainda precisam ser dados para atingir igualdade de gênero no esporte. Essa sim, é importantíssimo isso. Para introduzir esse assunto, eu queria lembrar que nos Jogos Olímpicos de 1964, né, a delegação brasileira, aquela que quase não foi, porque o NE foi barrado, né, havia acho que 66 ou 67 homens e apenas uma única mulher. A Ida dos Santos, ainda viva, deve ter 82, 83 anos, até fiz no ano passado uma matéria com ela, mora num bairro super simples em Niterói, ela sozinha, a única mulher, e ela relata as dificuldades, inclusive no dia a dia da Vila Olímpica, porque ela era a única mulher, então ela não tinha como se movimentar, muitas vezes só tinha homens, até a quantidade de banheiros femininos era menor do que de banheiros masculinos, e ainda assim, a única mulher, ela não tinha no desfile de abertura da Olimpíada. Os homens, os cartolas do Comitê Olímpico Brasileiro se esqueceram de providenciar um uniforme feminino, e ela teve que se virar com o que conseguiu lá em Tóquio. Enfim, apesar de ser a única mulher, todas essas dificuldades, ela foi quarto lugar no salto em altura, saltou 1,74, foi espetacular. Enfim, na volta, ela embarcou no anonimato, era a única mulher, quem ia prestar atenção na Ida dos Santos, né? Só que ela volta com o quarto lugar, e aí quiseram homenageá-la ao desembarcar no Rio de Janeiro, ela se recusou, ela deixou um carro de bombeiro, ou um outro carro qualquer, no qual ela iria do aeroporto para a casa dela, ali vazio, pegou um táxi e voltou para casa sozinha.
ela conta ter recusado, ainda dentro do avião, a desembarcar uma coroa de flores e teria dito, e disse mesmo, porque ela é bem brava. Agora vocês vêm com flores? Como assim? Bom, a Ilha dos Santos, portanto, era a única mulher. Hoje, a delegação brasileira que está lá nos Jogos Olímpicos, eu não sei os números exatos, mas é quase 50% a 50%. Houve muito avanço, mas está muito longe ainda de chegarmos no ponto fundamental, que é haver simplesmente um equilíbrio dos dois gêneros, homens e mulheres. Todos os esportes hoje têm variável de gênero, tem tanto para homens quanto para mulheres. Sim, o único esporte em que se compete homens e mulheres juntos é o hipismo. Os outros sim, todos... mas todas as outras modalidades todas. Hoje tem masculino e feminino. Todas, o que já é um avanço também, todas. Mas acho que está muito longe, né? Aí se a gente começar a medir premiações, audiência, ainda está muito longe, né? O mundo masculino ele supera o mundo feminino de longe no interesse, e é preciso recuperar isso. De algum modo, na Placar desse mês, a gente tentou fazer isso. A capa tem os brasileiros do futebol, né? A Placar é uma revista só de futebol, não é uma revista de esporte, tá? Então, em vez de colocarmos apenas o Claudinho, que é do Red Bull Bragantino, né? Um dos grandes nomes da seleção masculina, colocamos junto a Formiga, que é a atleta da seleção feminina de futebol da Olimpíada. Então, é preciso, assim, na verdade... Ela joga, ela tem 43 anos, isso é extraordinário, ela ainda joga. Ela é impressionante, né? Ela é igual o Zé Roberto, assim, esses jogadores que não têm idade. Não tem idade. Mas, enfim, em relação respondendo a Beatriz, em relação ao que precisa ser feito, precisa de uma vigilância permanente. O esporte masculino não precisa de vigilância nenhuma, né? Isso aí acontece e você vai dando resultados. O feminino é preciso incentivar o interesse e lutar por isso, e cada vez mais. Acho, imagino estarmos muito longe ainda, embora eu ressalve que bom que a ida dos Santos, que era uma em 1964, 57 anos depois, as mulheres são quase a metade da delegação brasileira. Fábio, e os atletas e as atletas transexuais? Como isso está resolvido? Então, isso não está resolvido. Esse talvez, depois do doping, seja o assunto mais polêmico de todos, né? Você tem, no caso de atletas mulheres que competem como homens, aí tem o teste de testosterona, mas aí há estudos científicos que mostram que a testosterona, mesmo depois de bloqueada a produção, né, ela permanece no organismo, portanto, esses atletas teriam vantagens em relação aos outros. É um problema, isso vai gerar muito pano para a manga nessa Olimpíada já, né? Você tem um primeiro caso de uma, acho que é romena, transgênero romena, né? Mulher que compete como homem, né? Portanto é um homem, e tem alguma polêmica, já passou por todos os testes de controle, né? Biológico de testosterona e vai competir, né? Mas é problemático, essa é uma questão só que não dá para escapar desse problema, e seria absolutamente preconceituoso ignorar esse problema. Então, ele existe, e não sei, no futuro vai ter alguma outra solução, mas haverá, daqui para frente, atletas transgênero competindo. Não é mais... competindo no gênero ou vai se abrir novos gêneros? Não. Pois é, quem sabe, aí a gente já entra até na questão do cringe, né, que é a pergunta inicial aqui dessa nossa conversa. Por enquanto, é nos gêneros clássicos, né? Sexo masculino e feminino. Eu não acho impossível, sei lá, que no futuro pode ser que tenha novas variáveis, novas denominações, pode ser, é uma discussão interessante essa. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, elas vão competir no gênero. Ou é masculino, ou é feminino, ou é feminino, ou é masculino. Fá, desde os Jogos Olímpicos de 64, também em Tóquio, como você mesmo lembrou, criou-se uma regra que o país sede tem o direito de acrescentar um novo esporte olímpico, além do que é decidido pelo Comitê Olímpico Internacional.
não estão sendo incluídas modalidades completamente fora do mundo esportivo tradicional por pura ganância dos patrocinadores e organizadores? Os Jogos Olímpicos não estão virando algo cringe com esses esportes? E eu vou emendar aqui com a pergunta de outra pessoa que possivelmente você conheça, que é o Gustavo Altman. Conheço. Bom dia, gostaria de saber o que o Fábio acha da entrada dos novos esportes nessa Olimpíada, como surf, skate, escalada, jogada para atrair mais público ou são de fato esportes olímpicos? Além dessa questão do Gustavo, tem uma interessante pergunta do Euclides Roberto Novaes de Souza, que contribuiu com o Superchat. Olá, por que o xadrez não é esporte olímpico? Bom, vamos lá, então. A pergunta, né, que a chamada principal dessa conversa, os Jogos Olímpicos são cringe? Bom, cringe, obviamente, acho que todo mundo aqui sabe, mas é um modo como os muito jovens estão se referindo aos jovens, mas nem tanto, os de 20 e poucos em relação aos de 30 e pouco, como quem diz, eu sinto vergonha alheia, você não sabe nada, você está pagando mico. É inacreditável que essa guerra de gerações hoje se dê não mais entre pais e filhos, mas entre irmãos, entre amigos que nem compõem gerações diferentes, poucos anos de diferença. Respondendo à pergunta do Gustavo, do Emílio e essa sua, embora nós, puristas, e nós mais velhinhos, né, nós que somos cringe... Você fala por você, não por mim. Possamos achar que, puxa vida, cada modalidade esquisita, né, skate, escalada, surf, ou seja, isso possa ferir aquele saudosismo das grandes modalidades olímpicas. E eu, pessoalmente, claro que eu gosto de uma prova de atletismo, de uma prova de natação, posso acompanhar uma luta greco-romana, mas, enfim, é preciso modernizar os Jogos Olímpicos e é preciso uma ressalva que eu acho importante. Desde sempre eles foram acusados de cringe. Lá atrás, lá nos primeiros Jogos Olímpicos, tinha cabo de guerra, né? Enfim, que absurdo, cabo de guerra numa Olimpíada, mas havia. Legal, cabo de guerra. É muito legal. Enfim, a ideia de trazer novos esportes, claro que tem um componente da ganância, do dinheiro, os grandes patrocinadores de skate, de surf, perfeito. Nenhum passo é dado, na verdade, nenhum passo é dado no mundo hoje em dia que não envolva dinheiro, tá? Então, óbvio que as decisões elas envolvem dinheiro. Mas as Olimpíadas elas precisam rejuvenescer. Skate, por exemplo, óbvio que tem um mundo financeiro ao redor do skate que certamente é dezenas, centenas, milhares de vezes envolve mais dinheiro do que no atletismo, por exemplo. Então, tem esse interesse. Mas é inegável também que o skate é uma modalidade jovem, urbana, que atrai muitos jovens. E a gente vai ver na televisão, mesmo sem torcida, espetacular, as imagens, é preciso. Então, skate, surf é inquestionável também, a juventude do surf, e nesse caso específico, na contagem de medalhas, o Brasil dá muita sorte, porque o Brasil é uma potência, né, no surf, tanto masculino quanto feminino. Surf é um esporte novo. Escalada é um esporte novo. E é importante lembrar que nos Jogos Olímpicos de 64, em Tóquio, foram introduzidas duas modalidades que depois se perpetuaram na Olimpíada. E naquele momento, se a gente for pesquisar, e é fácil achar isso, também foi tido como uma aberração. Puxa vida, esses dois esportes na Olimpíada. Pois é. Então, pois é. Quais eram? Você vai falar, pô, mas é óbvio que isso é esporte olímpico. Judô e o voleibol. E pela primeira vez, houve uma outra primazia da Olimpíada de 64, pela primeira vez houve esporte coletivo feminino, o voleibol feminino. E está aí, entendeu? Então, assim, mas naquele momento... O voleibol feminino veio antes do basquete feminino? Não. Sim, veio antes do basquete feminino. Eu não sei dizer exatamente quando começou o basquete feminino, mas sim, a primeira modalidade coletiva feminina, voleibol, no jogo, porque era uma seleção extraordinária. Tem isso também. Você escolhe ali o esporte sabendo que o judô, não é preciso nem dizer porque que o judô começou no Japão. O Japão ganhou todas as categorias em 64. Então, salvo uma, que essa é uma história bonita também, mas a gente precisava mais 2 horas falando. Na final de peso pesados, era um japonês extraordinário,
contra um holandês. O Ruska. Ele ganhou, o japonês perdeu. E foi uma comoção, assim, um negócio que o japonês ele ficou se desculpando nos 30 anos restantes da vida. É o goleiro Barbosa. Mais ou menos isso. É isso. Enfim, então, voltando na questão de respondendo essas perguntas, eu tenho que deixar de lado um pouco o meu estranhamento e vou ter que gostar de skate, de Mas surf. se fala já em adotar jogos eletrônicos nos jogos. Então, isso é importante. Quase por muito pouco nos Jogos Olímpicos de 24 e 28 de Paris e Los Angeles, o Comitê Olímpico já não aprovou os esportes eletrônicos, como poderia, respondendo a... Mas o que é jogos eletrônicos? Games? Games, então, mas isso é interessante. Games desses de guerra, de luta, não é esportes, não é corrida de atletismo com joystick. São essas brincadeiras de jovens. Só que esses caras aí de esportes, além de eles serem hoje milionários, porque eles jogam, né, nessas redes Twitch, no YouTube, no Facebook, eles treinam, eles têm que ficar 12 horas na frente de um computador sentado. Eles são atletas, eles se alimentam bem. Eu também fico 12 horas na frente do computador sentado. Mas você está barrigudo, você não faz exercício. Esses caras treinam mesmo, eles têm preparador físico, têm personal trainer. Eu digo, infelizmente, para a minha idade, assim, eu vou ficar um pouco triste ver que na Olimpíada há esportes, mas eu garanto que vai ter esportes na Olimpíada, até porque aí tem o outro aspecto, envolve muito dinheiro. E por que não ter? Quem quiser assistir luta greco-romana, vai lá e assiste. Mas é que tem uma regra para definir o que é esporte, que é você, entre a prática esportiva e quem a pratica, não pode ter nenhum intermediário que não o próprio corpo. Bom, tudo bem, mas Fórmula 1 é esporte. E Fórmula 1, quando os carros são melhores que os outros, o cara sai em vantagem. Né? Fórmula 1 é esporte? É esporte, Fórmula 1 é esporte. Passa em canal de TV de esporte. Xadrez também é esporte. Xadrez é esporte. Quem sabe um dia xadrez não possa fazer parte da... E tem uma coisa, Bre, que é cultural também. Eu lembro que nos Jogos Olímpicos de Pequim teve o badminton, né? Acho que foi a primeira vez. E o Ocidente, né, a imprensa ocidental, achando, quase ridicularizando badminton. Você vai na Tailândia o badminton é o futebol de lá, é como para nós o futebol, é hiper popular e não tem nada de bizarro para eles, é um esporte sensacional. Então tem um pouco... aliás, essa é uma das belezas da Olimpíada, né? Essa variedade de esportes e você aprende um pouco de história, de cultura dos outros povos. É isso, vamos lá, vamos para o skate, vamos para o surf, vamos para a escalada. Fábio, qual é a tua expectativa com o desempenho olímpico do Brasil em Tóquio? Então, nas estimativas que estão sendo feitas, tradicionalmente, né, o país que cedia, cuja cidade é sede de uma Olimpíada, tem o melhor desempenho do Brasil foi nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Curiosamente, o Brasil pode ir melhor nessa Olimpíada agora de Tóquio, justamente por causa desses novos esportes. O Brasil é muito forte em skate e em surf. Então, é possível que o Brasil bata o rei aí, ou seja, vamos ter assunto aí, barbaridade, porque o Brasil pode vir a conquistar o seu recorde de medalhas de ouro justamente com esses dois esportes, o skate e o surf. E aí que você vai dizer o quê? Está na Olimpíada. E vão mesmo, porque você tem, né, os brasileiros no skate, o skate feminino, a possibilidade de ter ouro, prata e bronze. Assim, e mundialmente está se falando isso. Então, enfim, o Brasil vai bem, sobretudo, embora tenha um time de voleibol masculino muito forte, a equipe de futebol feminino é forte, é difícil o ouro, o futebol masculino tem grandes chances, a vela, como sempre, é muito forte, a vela brasileira vai conseguir uma medalha no judô. E no que importa em Olimpíadas, que é atletismo e natação? Vamos lá. O Bruno Fratos, na natação, velocista de 50 metros, ele tem alguma chance de pódio. De ouro é difícil, mas é possível.
E tem o brasileiro Alisson Nunes, conhecido como Pio, do 400 com barreira, que pode ser uma boa surpresa. Dificilmente ele vai conseguir o ouro, porque tem um sueco que acabou de bater o recorde mundial, mas ele é uma boa possibilidade de pódio no atletismo, no 400 com barreira, que é uma das provas mais bonitas. Thiago Braz, tem alguma chance de Não, Thiago Braz, alguma chance tem, mas não, dificilmente ele acho até que dificilmente ele conseguirá um pódio, mas tudo isso, o chute é feito para a gente errar, né? Estou palpitando aqui, obviamente, a partir de sexta-feira eu vou ser desmentido, mas são essas as poucas chances do Brasil na natação e no atletismo. Você citou como possível destaque dos Jogos Olímpicos a ginasta americana. No atletismo. Simone Biles, né? Além da Simone Biles. Então, no atletismo, quem deve despontar como... Haverá um novo Usain Bolt? Então, justamente essa que é a dificuldade agora nessa Olimpíada. Não há um novo Usain Bolt. Você tem um ou outro atleta americano, mas você tem alguns atletas da Jamaica, do Canadá, você tem o Justin Gatlin novamente, possivelmente pode ser que ele venha a... Com quantos anos? Ele tem... Como? Desculpa? Quantos anos ele tem? Ele deve ter quase 40 anos. Como é que ele pode ser um velocista com quase 40 anos? Pois é, mas acontece. E ele já foi afastado do atletismo por doping no passado. Foi afastado. Ele é um cara que renasceu das cinzas. Renasceu das cinzas, exatamente. Ele ficou uma Olimpíada sem competir. Então, tem esse vácuo nessa Olimpíada. Se você olhar a cobertura internacional hoje no mundo inteiro, sobretudo nos Estados Unidos, você não tem um nome muito forte. Tem o Trayvon Bromell também, que é também um dos favoritos da medalha de ouro. Ele fez 9,77 esse ano. E acho que não sei exatamente o tempo. E tem o recorde mundial do Bolt, que é das Olimpíadas de Tóquio. De Pequim. Desculpa, de Pequim, isso. É 9,59. 9,58, eu acho. Que é uma velocidade que vai demorar muitos anos para ser alcançada. Tem um outro, Ronnie Baker, que também é um americano forte, mas não tem. De fato, você não tem dessa vez uma... É um Jogos Olímpicos de transição. Fábio, deixa eu fazer uma outra pergunta. Claro. Entrando um pouco no ramo da política esportiva. O que representou o governo Bolsonaro para o esporte brasileiro? Provocou o mesmo dano que na cultura? Eu diria que sim. Eu diria assim como houve cortes imensos no orçamento de cultura, esse mesmo corte ele se deu em relação ao esporte, assim, absolutamente relegado a segundo plano. Quando você vai para futebol, o futebol consegue sobreviver com patrocínios, tem lá o esporte olímpico, embora tenha algum patrocínio, até mesmo de instituições públicas, né, bancos e tal, ele foi totalmente reduzido, assim. Então é uma dificuldade imensa e é preciso, assim, além do corte orçamentário, que é um problema, a gente não pode esquecer da pandemia, né? Assim, a tragédia na qual vivemos desde março do ano passado até agora, ela obviamente prejudicou todas as áreas, né? Porque a falta de cuidado prejudicou a economia, prejudicou a cultura, prejudicou o cotidiano e tudo mais, ou seja, vamos falar antes da economia, depois cuidamos da saúde, isso não existe, né? E no esporte foi a mesma coisa, a ponto de parte da delegação brasileira ter sido enviada no ano passado a muito custo e com muita confusão de autorização e tal, para treinar em Portugal, entendeu? Porque naquele momento em Portugal havia algum controle em relação ao contágio, né, à pandemia. Então é isso, assim, é uma loucura que assim, atingiu todas as áreas, inclusive o esporte. Então não se podia treinar. Então não é só a falta de dinheiro, né? É a falta de dinheiro e a falta de condições de treinamento. Ok, alguns dirão, outros países passaram pela mesma situação. É possível que outros países tenham atravessado o mesmo problema, mas começaram a se recuperar mais rapidamente, mesmo os Estados Unidos, né, que bateu lá nos 600 mil mortos, um bom período como o Brasil na lida com a pandemia, mas agora vai se recuperando porque houve algum planejamento, né?
Mesmo o Donald Trump, que é o Donald Trump, esse é um outro assunto, mas enfim, Donald Trump, ele ali nos estertores mandou comprar vacina, negociou, né? O cara sabia, vai ter que vacinar, não tem jeito, né? E, enfim, isso no Brasil a gente acordou tarde demais e, portanto, o esporte foi prejudicado também, não há a menor dúvida. Assim, o dano do governo Bolsonaro, ele é democrático, né, nesse aspecto, ele farra e tudo. Teve um comentário que passou agora da Ana Tereza que é interessante. Estão autorizadas as manifestações dos atletas a respeito da política brasileira? Depois do caso que houve com a voleibolista da Isabel. A filha da Isabel, a Carol Solberg. Carol Solberg? Assim, então tem dois níveis. O Comitê Olímpico Internacional, que sempre foi muito rígido, não pode manifestação política, isso começou lá nos Jogos Olímpicos de 68, né, os Panteras Negras erguendo o braço e tal, eles eram absolutamente contra, e agora, também por causa da pandemia, porque você não consegue distinguir o que é exatamente um protesto político, então eles só recomendam que não se faça. Aí o Comitê Olímpico Brasileiro vai na mesma linha. Mas é bem possível que extraoficialmente, né, não oficialmente, portanto, oficialmente não há nenhuma proibição rigorosa, mas certamente, né, pessoal, vocês não vão se manifestar aí, porque não pode. Então, existe essa proibição velada, tá? Ela não é oficial e ninguém vai se meter a besta de colocar uma camiseta ou de fazer, duvido muito. Até porque, sei lá, talvez a Carol Solberg talvez seja uma exceção, né? Poucas outras. Infelizmente, a maioria dos esportistas do Brasil não são muito afeitos a manifestações políticas, né? Assim, eu fosse o governo Bolsonaro, o Comitê Olímpico Brasileiro, nem me preocuparia com isso, porque no máximo tem um ou dois lá que pode ter a coragem ou a cabeça de vir a protestar. Acho muito difícil, muito difícil. Eles são muito controlados, né? E politicamente, assim, é raro, né, você ver alguma manifestação, salvo essa do Solberg. Pode ter manifestação a favor, aí é outra questão, né? Essa também não deveria poder, mas essa é mais provável. Você acha que os governos petistas vinham no rumo certo em termos de política para o esporte, ampliando as possibilidades de apoio para o esporte de alto rendimento, ou ainda se mantinham essas políticas dos governos petistas para o esporte no mesmo modelo de elitização da prática esportiva? Então, deixa eu falar, assim, houve alguma melhora, sem dúvida houve, mas eu pessoalmente faço críticas, assim, claro que, como houve a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, a aposta, e normalmente você tem que começar a pensar numa Olimpíada 2 ciclos antes, né? Então, 2 Olimpíadas antes, você está pensando então, em 2016, já em 2008 você estava construindo. Como havia a Olimpíada no Rio 2016 e havia, obviamente, a obrigação de o Brasil ter um desempenho melhor, então a aposta no alto rendimento, ela significa medalha, né? Então, ok, é compreensível que tenha se apostado lá no alto rendimento, porque o alto rendimento se traduz em medalha, se traduz em pódio e visibilidade, beleza. Eu entendo que isso tenha sido feito. Do ponto de vista de construção de uma potência olímpica, de construção de uma potência esportiva, a aposta no alto rendimento eu acho equivocada. Você precisa incentivar o esporte desde lá do primário, das crianças, e aí sim você vai construindo gerações e gerações de atletas vitoriosos. É o que se faz em Cuba, por exemplo. Tudo bem, às vésperas de Jogos Olímpicos tem ali um reforço, digamos, né, financeiro, de treinamento, mas você só consegue alimentar gerações de esportistas de criança, entendeu? Assim, muitos países fazem isso em algumas modalidades. Então, não adianta, assim, eu quase diria que alguns bons resultados da Olimpíada do Rio de Janeiro, porque foram no Rio de Janeiro, se perderam, entendeu? Aí você tem que remar tudo de novo, né? E vai remando, isso não vai acabar nunca, né? Você nunca vai conseguir chegar num ponto ideal. Então é preciso diminuir, talvez, a verba para o alto rendimento
e aumentar o dinheiro gasto ou aplicado ou investido, né, na educação esportiva infantil. Só assim que a gente vai ter, senão vamos continuar a vida inteira com é um Thiago Braz que sai, aí tem outros de salto com vara, nenhum. Aí você tem o Gustavo Kitten, para pegar um exemplo que não é exatamente olímpico, mas do tênis. Tem outros? Não tem outros. É um cara que se desgarrou. O Joaquim Cruz, tem outro? Não tem outro. Talvez só esportes coletivos, né, consigam, de algum modo, ter já há alguns anos bons resultados, mas nos esportes individuais, assim, você me perguntou aos Estados Unidos, tudo bem que é difícil dizer quem vai ganhar os 100 metros, mas eu citei aí uns 3 nomes. O Brasil não tem, porque não tem essa continuidade e ela só pode acontecer... E não tem a massificação do esporte. Não tem massificação, não tem interesse, e tem um problema brasileiro, de alguns países, mas do Brasil é terrível, que é o exagerado domínio do futebol, né? O futebol, adoro o futebol, né? Futebol, mas a predominância do futebol esmaga as outras modalidades de um jeito absurdo, né? Mata as outras modalidades. Tivemos aqui 2 ou 3 comentários que eu vou repassar. As pessoas querem saber por que cargas d'água que você não é santista, por que você é corintiano. É o gosto pelo sofrimento? Não, é o gosto pela vitória, pela história, pelo povo. Quando você era criança, o Corinthians estava sem ganhar. Você só foi ver título do Corinthians quando você já tinha quase 13 anos. 13 anos. Mas essa é a graça de ser corintiano, a perseverança, é gostar do futebol, é isso. Os corintianos são assim. É uma família no qual o único sujeito esportivamente inteligente, a modéstia me impede de dizer. Certo, isso. Porque eu torci para o futebol clube. Isso, viúva do Pelé, as viúvas do Pelé, isso. Mas é também a única dissidência permitida na família. Quero aqui e olha lá. Que não veio aqui uma mensagem sobre a tia do Zap que fala, não existe isso na família. Não pode ter dissidência na família. Não tem tia do Zap. Não tem ninguém na família que apita contra. Não, autorizado no máximo torcer para times estranhos, mas times também inofensivos. Mas na política não tem dissidência permitida. Na política, não. Muito que bem. Por que os países socialistas na época soviética tinham um desempenho tão superior às demais nações? Modelo esportivo ou doping? Aí você pegou as duas coisas. Atenção, isso é importante, enquanto a história estava se fazendo, se imaginava que era só um modelo esportivo, né? Porque, de fato, era um modelo esportivo extraordinário, de investimento, esse investimento sobre o qual eu falei agora, desde a infância, beleza, havia isso. Infelizmente, descobrimos depois, sobretudo, a Alemanha Oriental, né? É inquestionável, tinha doping. Tudo bem, alguns podem dizer, mas é que o doping não era medido e só depois é que foi capaz de ser controlado isso, é verdade, mas havia, é inquestionável, triste e, infelizmente, é uma soma das duas coisas. Era um modelo esportivo, talvez predominantemente um modelo esportivo, mas havia doping. Olha, o que havia de fundamental nesse modelo esportivo que lhe dava esse vigor? A política de Estado, que é sobre isso que eu estava falando, assim, a política de Estado de você, nas divisões orçamentárias, você destinar, aqui precisamos colocar dinheiro para fazer esporte, mas é que tem um aspecto político também, não é o esporte pelo esporte, como o esporte, e sobretudo a Olimpíada, isso é interessante, era talvez a única vitrine, né, para esses países mostrarem somos fortes, né, somos firmes, somos bons, estamos aqui, eram os Jogos Olímpicos, né? Então, você apostava tudo numa Olimpíada que, portanto, ela tinha esse poder político, né? Você pegava países de dimensões pequeníssimas, como a Alemanha Oriental, como Cuba, como a Hungria, e tinha um desempenho olímpico. A Alemanha Oriental, em várias Olimpíadas seguidas, ficou em segundo, chegou a superar os Estados Unidos. Foi. É isso. Em 1976, eles superam os Estados Unidos. Então, é isso. E você, então, aí
Era uma bandeira política. Ainda é, né? Claro que a Olimpíada ainda é uma bandeira política permanentemente, mas o mundo mudou, é um pouco diferente, já não tem o mesmo valor a tal lista, né, de medalhas, mas você via Cuba lá em cima, Alemanha Oriental, os países mais do leste europeu que eram muito bons em modalidades como esgrima, né, alguma coisa de atletismo. Então, é assim, mas eu acho isso, Breno, o esporte nunca dá para ser visto só como esporte, ele é política permanentemente, ele é um retrato da sociedade, ele é uma bandeira da sociedade. Agora, nessa Olimpíada, vai ser isso de um jeito um pouco diferente, que é a Olimpíada, essa Olimpíada, óbvio que nós vamos ver resultados bacanas, vamos ficar felizes, vamos ver glória, ver drama, vamos ver tudo isso, mas é fácil imaginar que ela vai ser conhecida como Olimpíada da Pandemia, que vai afetar não só a geopolítica do esporte, como os resultados também. Né? Então, toda Olimpíada, isso que é bonito também, a cada 4 anos, a cada 8 anos, 4 talvez seja um ritmo reduzido, toda Olimpíada tem um retrato do período em que ela vai acontecendo, né? Ela tem o seu carimbo. Aí você tem a Olimpíada de 72, você teve o atentado em 72, em 76, Montreal falida no início da profissionalização, 80, o famoso boicote, né, liderado pelos Estados Unidos, aí vem o troco em 84, os países, né, a União Soviética e seus parceiros boicotando a Olimpíada. Essa é a graça, assim, não dá para ver só o esporte. Né? Qual é o modelo de política para o esporte, o melhor modelo de política para o esporte que você conhece e reconhece? É difícil, mas eu vou dizer que o que a Inglaterra, o Reino Unido, né, fez na Olimpíada de 2012, nos anos anteriores, foi realmente muito bom. Assim. Isso em termos de esporte de alto rendimento? Eu estou dizendo como modelo de esporte estatal, perdão, não estatal, como modelo de esporte para o desenvolvimento de esporte como uma prática nacional. De algum país, alguma modalidade? Algum país. Então, eu vejo, assim, hiper profissional, é uma coisa específica que é o basquete americano. Entendeu? O basquete americano, os olheiros, eles vão olhando nas ruas das cidades americanas e eles vão identificando, aí levam esses sujeitos para as universidades, eles têm as suas bolsas de estudo pagas, porque são grandes esportistas, e aí depois eles vão para o draft pós-universidade, ou seja, tem uma cadeia de construção desde a infância até a idade adulta, que é extraordinário, que talvez faça do basquete americano, da NBA, o torneio esportivo mais interessante de todos, sobre todos os aspectos, no nível esportivo, que é extraordinário, e do espetáculo em si, entendeu? Ele é construído, obviamente, de muito dinheiro ao redor, mas tem retorno, né? Porque eles sabem que é uma máquina que nunca vai parar de produzir grandes nomes, entendeu? Que eu acho que, assim, tudo bem, você pode, assim, eu não conheço a fundo, é difícil ver, mas eu já li a respeito da formação de ginastas olímpicos da China. Tem lá também uma fábrica que... Qual é o modelo mais avançado de massificação do esporte na população? Acho que da China, sem dúvida, mas um pouco na marra, né? Mas, sem dúvida, na China, nas escolas, é o modelo de massificação, sem dúvida, talvez o mais bem sucedido. A China é interessante, porque a China, obviamente, né, proporcionalmente, sempre teve a população a maior do mundo. E ela nunca foi bem em Olimpíada. A partir da Olimpíada de 2004, portanto, eles já se preparando para os Jogos de Pequim, ela deu um salto. Então, a China, hoje em dia, ela está proporcionalmente ao número de pódios, de medalhas, no tamanho que ela deveria estar, e vai melhorar. É fruto dessa massificação do esporte que passa pelas escolas, sem dúvida, sem dúvida. Assim, o esporte na China, ele é... O modelo cubano, em termos de continente, em termos de América Latina, continua a ser uma referência? Já não mais como era há alguns anos. Ainda assim, né, a gente vai ver, apesar de todas as dificuldades do bloqueio e etc., um desempenho sempre razoável, mas já não é mais dominante como foi, né? Mesmo
nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, já não teve exatamente um desempenho em algumas modalidades, sim, como no boxe. Por exemplo, no atletismo, Cuba vem se destacando de algum modo também, mas já não tem mais. É um modelo que funciona ainda, mas ele precisa ser renovado, né? Precisa ter mais dinheiro, porque sem dinheiro não adianta, não é a massificação pela massificação, né? Você precisa ter professores, você precisa ter ginásios, precisa ter instalações esportivas. É um modelo que talvez esteja, não sei se envelhecido, né? Mas ele precisa de um gás, né? Mas funciona, funciona. É um modelo que desde a escola primária incentiva a prática de esporte e funciona proporcionalmente ao tamanho da ilha pequena que é Cuba, sem dúvida funciona. Fábio, a gente está chegando no final da entrevista. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados dos 20 minutos. A primeira, qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores, às nossas espectadoras? E o outro, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha? Tá bom. Bom, eu vou aproveitar o ensejo, porque tudo bem, eu poderia eventualmente citar livros e filmes de outra área, mas o esporte, a Olimpíada é tão fascinante, tem um material tão vasto, interessante, e o Japão, que eu então vou ficar um pouco nessa seara, tá, da Olimpíada de Tóquio. Como leitura, eu ia recomendar um livro que eu li para fazer umas matérias recentemente, que é um livro que se chama Em Louvor da Sombra, de um escritor japonês que se chama Junichiro Tanizaki. Esse é um livro dos anos 30, na verdade é um livro sobre estética, sobre arquitetura, sobre pintura, em que ele, em 1933, em que ele faz um relato das transformações do passado do Japão para o presente, então, anos 30 do Japão, que lido agora parece ter sido escrito ontem mesmo, é absolutamente contemporâneo, e ele fala muito desse permanente dilema do Japão com a chegada dos estrangeiros, a chegada essa imagem que a gente tem do Japão, da tecnologia, né, das empresas japonesas, não é natural deles, também veio de fora. Ele fala um pouco disso nos anos 30, e a história do Japão permanentemente é essa, e eu acho interessante que nessa Olimpíada agora a gente vai ver isso, entendeu? Na televisão, sem público, robôs andando ali nas instalações, um pouco da arquitetura sempre muito limpa do Japão, que é uma tentativa de conversar com a arquitetura medieval japonesa. Enfim, então, esse livro é bem interessante. É um livro que não fala de esporte, obviamente, fala de tecnologia, fala de estética, e eu recomendaria. É bacana, é bem fininho, é um livro bem... Assim, poucas páginas, você lê assim numa sentada. Tá? Um outro livro que eu gostaria de sugerir, esse só dá para encontrar na estante virtual, mas é bacana, que se chama O Boxe ao Alcance de Todos, do Neno, do Valdemar Zumbano. Esse é um livro que os primeiros capítulos tratam da história do boxe, é bem bacana. Depois é um livro de treino mesmo, né? de explicando os golpes, o treinamento do boxe. E o mais interessante desse livro, essa imagem da capa aí não é quem ilustra dentro, é o Ney mesmo, né? Ele que desenhou as imagens todas dos golpes de boxe. Então, para quem gosta de boxe, esse é um livro, assim, eu diria até obrigatório, editado pela Editora Brasilense, lá nos anos de 51, esse livro. Então, não trata especificamente de Olimpíada, embora fale um pouquinho de Olimpíada, mas, enfim, então recomendo o Boxe ao Alcance de Todos. E filme, eu queria recomendar, talvez, assim, na minha opinião, mas de muita gente, assim, o mais bonito dos filmes oficiais das Olimpíadas, que é o filme oficial da Olimpíada de 1964, que é um filme extraordinário, ele é bem silencioso, tem só uma trilha sonora. Sim, eu recomendo. Realmente, assim, é um documentário, né? Obviamente, os filmes de Olimpíadas são documentários, e esse é um filme bem bonito, e dá alguma tristeza assistir agora esse filme, porque parte dele ele é feito, em alguns momentos, mais ou menos como o Canal 100 faria depois com o futebol,
ele vai pegando os rostos dos atletas em primeiro plano, câmera lenta, a torcida. Imagina agora, na Olimpíada de Tóquio, você vai apontar lá para a arquibancada e vai ver no máximo umas figuras de papelão. Então, tem essa força também, esse filme. Eles vão botar umas figuras de papelão no estádio? Eu acho que sim, assim, vão cobrir, vão pintar, enfim, como a Coreia fez, né, em jogos de futebol. Então, esse é um filme que é a constatação de que a Olimpíada ela é uma mistura entre o esporte, esse filme tem os resultados esportivos, e a participação do povo. Sem o povo não tem Olimpíada, entendeu? E quando o povo não quer a Olimpíada, então aí é pior ainda. Olha, isso tem a ver com o livro, inclusive. Está aqui a demolição de parte da cidade, da antiga cidade de Tóquio para a construção dos estádios e das arenas olímpicas de 64. Muitas delas vão ser usadas agora. Fábio, uma última pergunta, uma pergunta extra. Qual foi, na sua opinião, o momento mais glorioso da história dos Jogos Olímpicos e o momento mais vergonhoso? É pergunta difícil essa, né? Bom, vamos lá, deixa eu lembrar alguma coisa. Embora eu mesmo, naquele momento, tenha achado bacana, tal, todo mundo falou que heróico. Nos Jogos Olímpicos de 2000, em Sydney, teve um atleta, Eric Moussambani, agora me escapou o país, enfim, ele não sabia nadar. Tá? E ele participou de uma das provas, e aí, enfim, pelo número ímpar ali, em algum momento saltaram 3 na piscina, 2 foram rapidamente, a prova de 100 metros, foram e voltaram, né? 50 ida, 50 de volta, e ele ficou nas provas eliminatórias, acho que 1 minuto e meio, 2 para atravessar 100 metros. Naquele momento, foi dado como, puxa, que bonito, né? Que heróico, o cara não sabe nadar. Bom, se descobriu depois que ele era filho de um dirigente esportivo, ele realmente mal sabia nadar, então aquilo que aparentemente poderia ser visto como uma coisa nobre foi vergonhoso, entendeu? Porque né, a Olimpíada é um negócio para ganhar, né? Tudo bem que o importante é competir, mas vamos pular na piscina para ganhar a prova. Então, aquilo eu achei um pouco... Cringe. Cringe, talvez cringe. Então, foi vergonhoso. E do ponto de vista de imagem, tá? Não vamos sair de resultados. É aquela atleta americana que chegou no final da... Suíça, desculpa. A Suíça, que no final da maratona chegou despencando, né? Com câimbras pelo corpo todo. Foi nos Jogos Olímpicos de... Eu acho que foi nos Jogos Olímpicos de 84, Los Angeles. Los Angeles. E que ela não deixa ninguém ajudá-la. Não deixa ninguém ajudar, ela vai despencando nos últimos 50 metros. Chegam lá 2 ajudantes, né, e a apoiam. E aquilo é espetacular do ponto de vista do esforço, né? É diferente desse outro da natação, porque ela sabia que ela não ia ganhar, mas ela queria chegar no final da... Como ao contrário de você, eu já corri várias maratonas, eu sei o que significa correr 42 quilômetros, apesar de estar um pouco acima do peso atualmente. Então, é isso. Então, você imagina, né, o que é chegar inteiro, né, numa maratona. E talvez essa seja a imagem mais marcante, mais bonita, para além, obviamente, da... Eu, pessoalmente, gosto muito de ver e rever... Eu citei a Nadia Comaneci, não é à toa. Você vê as provas dela na barra assimétrica, na trave de equilíbrio. Na trave de equilíbrio, então, é um negócio assim, um absurdo. E a beleza do negócio. Ela está fazendo esporte, mas parece um balé. E tem um pouco também, assim, isso é a graça também da Olimpíada, e a televisão faz isso, uma imagem assim meio, aquelas cores, né, Kodachrome, meio antigo, isso tudo faz parte da história, e acho que essa é a graça, e essas provas antigas, não, tudo bem, eu posso lembrar, todos os 3 ouros do Usain Bolt são espetaculares, mas é muito cedo ainda para achar ele espetacular, daqui a uns anos a gente vai olhar. Mark Spitz, né, embora o Michael Phelps tenha sido o maior vencedor de Olimpíada, as 7 medalhas de ouro do Mark Spitz, com aquele bigodão, né, peludo, né, naquela época eles não depilavam o corpo, também um momento extraordinário, sobretudo numa Olimpíada em que foi marcada pela
pelo atentado que meio que manchou os Jogos Olímpicos, mas aí você teve um cara que era um cara extraordinário, que não por acaso ele era de origem judaica, teve que ir embora meio fugido da Olimpíada, enfim, são tantos momentos de glória, né, que é difícil. Mas é isso. Bom, Fábio, eu queria agradecer pelo teu tempo e por essa conversa ótima sobre Jogos Olímpicos. Bom, obrigado. Alguém está lembrando que o atleta, aquele o Bussambani, que me escapou o país, é da Guiné Equatorial. Ele era filho de um cartola da Guiné Equatorial. Bom, Bre, obrigado pelo convite, obrigado pela conversa, para quem aguentou a gente aqui nesses 20 minutos que viraram 1h30. E, bom, vamos acompanhar a Olimpíada, então, é isso. Até os Jogos Olímpicos. Obrigado. Muito bem. Tchau, Fá. Bom, até. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, 22 de julho, quinta-feira, às 11 horas, no 20 Minutos Internacional. O convidado será o deputado inglês e ex-líder do Partido Trabalhista Britânico, Jeremy Corbyn. A entrevista terá legendas em português e o tema: a esquerda britânica alguma vez verá a luz do sol? Conseguirá ser vitoriosa nesse velho país europeu? Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.